soar das sirenes, o ronco dos motores, o nervosismo das buzinas, a algazarra da multidão, o vai e vem de gente com pressa nas estações e de trens acelerados. São os sons da sinfonia desafinada da cidade grande. Barulho é sinônimo do centro de São Paulo. Mas quando se entra nessa construção imponente, o estardalhaço fica para trás. Aqui dentro, só se ouve música. Isolando o som que vem de fora, para ressoar a combinada sinfonia de uma orquestra inteira, está, há 25 anos, a Sala São Paulo. O endereço da música. Um espaço para combinar sons e para tocar a alma. Onde a extrema concentração de uns promove o máximo encantamento nos outros. Hoje é dia de concerto na Casa da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Instrumentos afinados, trajes elegantes, tudo à altura da aniversariante. A sala de concertos capaz de receber cerca de 1.500 pessoas e presenteá-las com o melhor da música clássica mundial. O que faz a diferença da Sala São Paulo? Ela não é só uma sala de concertos, ela foi criada para a USESP, mas ela tem um diferencial, ela não é só concerto, ela é uma sala da música, ela é uma sala da cultura, que abrange uma série grande de atividades.
vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Por aqui, por esse palco, já passaram os maiores nomes da nossa música popular. Fogo eterno pra projetar, o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui. Yolanda, eternamente. Yolanda, Toda essa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Periodicamente se apresenta aqui a orquestra jazz sinfônica, que é de música popular. Ou seja, nós conseguimos transformar esse espaço num polo cultural. Pois eu vou embora, colher meu pasquim. Se ela chega e não me vê, vai correndo atrás de mim. Eu espero que hoje seja o início de muitos 25 anos de muita alegria. Bom concerto, muito obrigado. No concerto pelo aniversário de 25 anos da Sala São Paulo, uma só peça. Ressurreição. Ressurreição é uma sinfonia de Gustav Mahler, judeu tcheco naturalizado austríaco, que foi um dos maiores regentes da virada do século XIX para o século XX. Um poema sonoro que expõe toda a capacidade da USESP e toda a qualidade sonora da Sala São Paulo. As notas tocadas aqui para celebrar os 25 anos da Sala São Paulo são as mesmas tocadas na inauguração desta que é considerada hoje uma das melhores salas de concerto do mundo. Ressurreição marcou a estreia da Sala São Paulo, assim como a Sala São Paulo representa o início da ressurreição do centro histórico da capital. Por que Mahler? Porque essa obra é uma obra muito evocativa. Os poemas são todos poemas místicos, que falam dos santos, que falam do céu, do paraíso, e às vezes falam de tragédias, da morte. O Mahler sempre recorre aos mesmos arquétipos. E eu acho que é importante a gente ouvir a música e não ficar preocupado com entender o texto. Essa obra, Ressurreição, é uma ressurreição, é uma coisa que mexe muito com a gente. Quanto mais gente, mais difícil é para unir, mas é quando une todos, a orquestra, o coro, a emoção é muito grande e o som é uma maravilha. O que o senhor está achando dessa nova casa de concerto? Eu acho a coisa talvez mais importante nesse século que tem acontecido em São Paulo. Agora, é preciso muito cuidado, porque é importante construir um teatro maravilhoso desse, mas é importante também conservá-lo e perpetuar a sua atividade. Para entender a importância da Sala São Paulo, é preciso voltar no tempo. Nos idos do século XIX, era o café que movimentava a economia de São Paulo e do Brasil. O cultivo atravessou fronteiras. O ouro negro crescia abundante nas terras férteis do oeste paulista. Para vencer as distâncias e transportar a produção até o Porto de Santos, trilhos e trens.
A primeira estrada de ferro de São Paulo foi idealizada por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, construída com um imenso propósito de cruzar a Serra do Mar. Uma linha férrea que ligava Santos a Jundiaí. A estrada foi construída em 1867 por empresas inglesas, que, em troca, obtiveram do Brasil o monopólio do transporte ferroviário na Serra do Mar. Nasceu assim a São Paulo Railway Company, com sede onde hoje está a Estação da Luz, no centro da capital paulista. De olho num mercado que crescia acelerado, os chamados Barões do Café e os produtores de algodão se uniram para levar a malha ferroviária até o interior do estado. Assim foram criadas as companhias Ituana e Sorocabana. A Sorocabana foi inaugurada em 1875. O alto custo de manutenção e a má administração da estrada de ferro geraram enormes dívidas, que dependiam de empréstimos para ser liquidadas. Em 1919, passou a se chamar Estrada de Ferro Sorocabana, controlada pelo Estado. Começa então um plano de recuperação. Os objetivos eram a implantação de um ramal para o litoral, a modernização da frota e principalmente a quebra do monopólio britânico. Em tempos de prosperidade, a companhia decidiu construir um grande edifício onde pudesse concentrar todas as suas atividades. Uma estação tão grandiosa quanto a metrópole do café, um símbolo de riqueza e poder. Em 1925, o arquiteto Cristiano Stockler das Neves entregou o projeto da estação Júlio Prestes. O projeto dele é lindíssimo. Tanto assim que ele foi premiado na Bienal de Arquitetura de Buenos Aires, em 1925. Ele foi premiado com o primeiro prêmio de solução de arquitetura. Foram 12 anos para construir o edifício imponente que resiste ao tempo no centro da cidade. Por fora, a Torre do Relógio, que marcava a pressa de uma cidade que não parava nunca. Por dentro, colunas monumentais. Vitrais históricos. As estações, essas arquiteturas de ferro que formam os grandes galpões das estações, foram trazidos da Inglaterra, tudo inteirinho, das vigas, os parafusos e montados ali. É uma arquitetura inglesa, europeia, na sua origem. E aquilo, inclusive os casarões dos barões do café, dos Campos Elíseos, que até hoje existem, eles traziam artistas da Itália para decorar as paredes, o mármore de Carrara, o piso do Pinho de Riga lá da Rússia. Em 1938, depois de 14 anos de obras difíceis, o trecho de 262 quilômetros unindo Mairinque a Santos foi inaugurado com pompa e circunstância, com a presença do presidente Getúlio Vargas. O prédio, que virou referência, foi inaugurado no mesmo ano. Por falta de dinheiro, o projeto original sofreu alterações, em especial na fachada. Em 1938, o Cristiano Stockler das Neves não compareceu à inauguração. Ele tinha se aborrecido muito, tanto é que o interventor da época, Ademar de Barros, o inaugurou sem a presença do Cristiano. Toda aquela área foi onde São Paulo do café surgiu. E, consequentemente, para escoar as safras de café, as estações foram feitas. São Paulo cresceu absurdamente a partir de 1930. E os governos não davam conta de construir uma cidade nova e até sustentável, porque as coisas iam a galope, o mercado imobiliário ia construindo em outros lugares e aquela região foi se esvaziando e infelizmente estamos nesse quadro que hoje se encontra.
O que acontecia no mundo ecoava aqui. A quebra da Bolsa de Nova York, a Revolução Paulista de 1932, a Segunda Guerra Mundial, queda nas exportações de café. O vai e vem dos trens foi desacelerando. Em 1971, a Ferrovia Paulista, a FEPASA, foi criada para agregar todas as empresas estatais paulistas de transporte ferroviário. Foi assim que o edifício da Estação Júlio Prestes virou a sede da nova empresa. De um lado, cumpre a função ancestral de ser destino para milhares de passageiros. De outro, a antiga estação foi convertida em destino da música, parada obrigatória para acordes eternos. Se divide entre os ruídos do trem, os trilhos, e os sons orquestrados nos trilhos da música. Um dos trunfos da sala de concertos saiu da cabeça dos arquitetos para estar sobre a cabeça dos espectadores. A USESP, ela, na ocasião em que o projeto começou, ela tinha 40 anos. Ela não tinha a casa dela. Era início dos anos 90. O Brasil engatinhava no processo de redemocratização. Havia muito por fazer na economia, na educação, na infraestrutura. E de tudo que faltava para a cultura do país, um ponto tirava o sono deste engenheiro amante da música clássica. Eu sonhava, de fato, muito, em São Paulo, ter uma grande orquestra sinfônica. A USESP, ela, na ocasião em que o projeto começou, ela tinha 40 anos. Pra você ter ideia, ela não tinha a casa dela. Ela se apresentava em instalações precárias, às vezes quase que por favor, chegou a ensaiar em restaurante do Memorial da América Latina, e tinha um grande maestro chamado Eleazar de Carvalho. Excepcional maestro brasileiro. Mas, na realidade, ela não pôde crescer em qualidade, porque ela era quase que uma pária, apesar do maestro excelente, o maestro, digamos, mendigando alguma coisa para poder apoiar o desenvolvimento da orquestra. Faltava a casa da orquestra. A Sala São Paulo começa com a morte do maestro Eleazar de Carvalho, que era o regente da USESP, da Orquestra Sinfônica de São Paulo. O Marcos Mendonça, que era o secretário de então de Cultura, foi ter que ir atrás de um novo regente para contratar para a orquestra. Ficou fechado no nome do John Nash. Na visão dele, ele precisava ter um lugar permanente, porque a orquestra trocava muito de lugar para ensaiar. E ele precisava ter um lugar para a orquestra. A orquestra precisava ter uma casa, como ele dizia. Tu tem que ter uma acústica regulada para a orquestra sinfônica. Construir a casa da orquestra virou prioridade. Nós tínhamos uma orquestra em São Paulo de boa qualidade, bons músicos, um excelente maestro, Eleazar de Carvalho, mas não tinha a menor estrutura, vivia na penúria mais absoluta.
ensaiava no auditório de uma escola, se apresentava em lugares alternativos, salas de cinema, enfim, uma dificuldade gigantesca. Uma hora era Teatro Copan, outra hora era Teatro São Pedro, outra hora era o Colégio Caetano de Campos. Quando eu assumi a Secretaria de Cultura, nós começamos a estudar uma reforma na OSESP, na Orquestra Sinfônica. E uma necessidade que se apresentava é de que precisava ter uma sala, um local de ensaio. Buscarmos um espaço que era um patrimônio da cidade, que estava abandonado, de repente transformarmos esse espaço num local de referência, num local que mantivesse a sua tradição e, ao mesmo tempo, fosse ocupado de uma maneira mais digna, uma ocupação de alto nível, de alta qualidade. No dia em que se decidiu o projeto, nós fomos procurar, para fazer o projeto, nós temos que procurar o melhor projetista. Se é para ser excelente, vamos escolher o melhor do mundo. E naquela ocasião, onde não existia ainda quase internet, nós fomos procurar daquela internet precária, do ano 95, 96, foi assim que foi localizada o primeiro contato com um projetista norte-americano que tinha essa credencial internacional e que foi escolhido para fazer o projeto. O engenheiro contratado foi Chris Blair, representante da empresa Artec, considerada a maior especialista do mundo em salas de concerto. De volta à capital paulista 25 anos depois da inauguração da Sala São Paulo, o americano, que também é maestro, fica emocionado ao relembrar o projeto que transformou um jardim de inverno repleto de palmeiras em uma das melhores salas de concerto do mundo. O engenheiro diz que é claro que ficou emocionado. Afinal, aquele era seu primeiro bebê. Ao ver as imagens da construção da sala, ele conta as impressões que teve quando passou pela Júlio Prestes pela primeira vez. E quando teve a certeza do lugar que seria ideal para uma sala de concertos com acústica perfeita. Quando chegamos na Sala São Paulo, fui eu, o Mário Garcia e o Chris Blair. A sala pretendida era o concurso, que era uma sala menor, que ficava entre a chegada dos trens e o grande hall. Ele olhou o concurso, não fez maiores observações, voltamos para o grande hall. Ele queria voltar, estava ansioso para voltar para o grande hall. Ele disse assim, não, mas por que não aqui? E aí ele ficou encantado. Ele disse, é aqui o espaço ideal para se fazer uma sinfônica. Foi aí que surge, então, nasce a atual Sala São Paulo. At that time, Mário Garcia, o norte-americano também lembra daquele dia, da caminhada pela Júlio Prestes, e de quando o engenheiro Mário Garcia lhe perguntou se a sala de concerto podia ser construída no concurso. Ele respondeu que sim, mas queria voltar ao jardim porque havia calculado o tamanho daquele espaço como sendo bem perto do ideal para uma sala de concerto. Quando voltou aos Estados Unidos, o engenheiro comparou as dimensões do espaço da Estação Júlio Prestes com as salas de concerto de Boston e de Viena. Ele mostra cópias dos projetos originais que guarda até hoje. Segundo ele, as linhas vermelhas revelam que a sala austríaca era quase do mesmo tamanho do jardim da Júlio Prestes. Chris Blair explica que a Sala São Paulo é um pouco mais estreita do que a sala de Boston, nos Estados Unidos, onde trabalhou como maestro. O engenheiro revela uma das principais exigências do projeto. O que seria novo precisava parecer novo, e o que era antigo precisava parecer antigo. E completa dizendo que não poderia esconder o antigo embaixo do novo. Nós estávamos no seguinte desafio: transformar uma estação de trem,
onde o trem ainda passa, onde o trem ainda chega, em uma sala de concertos que exige silêncio total e absoluto, que não pode ter nenhuma vibração, porque a vibração interfere no som, cria um ruído que interfere na sonoridade da sala. Como fazer isso? A gente tinha um grande desafio, transformar esse espaço numa sala de concertos. Será que será possível isso? Possível, mas muito ousado. Antes dos músicos, outros artistas pisaram aqui. Uma equipe de especialistas foi formada. O projeto exigiu experiência e teve muitos desafios. Alguém alguma vez me perguntou: e você pensou que algum dia não ia dar certo? Eu falei: desde o primeiro dia. Quando eu cheguei aqui e a primeira máquina começou a romper o pátio, eu digo: minha madre, se não conseguimos fazer esta obra, vamos todos presos, porque um pátio hermoso ser destruído para não... Da parte da restauração, eu tinha uma demanda que era: olha, eu tenho um prédio aqui que não pode mudar. Além do conjunto de colunas, eu tenho um fechamento na parte de cobertura e eu tenho vitrais nas duas extremidades. Então, para a sala de concertos, eu poderia estar abaixo do vitral. Mas para a restauração, eu tinha que colocar o forro lá em cima do vitral e acima desses elementos, né? Dentro de uma estação de trem, criar uma estação para a música. Dentro de um edifício histórico, construir uma caixa de sapato. A estação tem a conformação ideal para uma construção desse tipo. Ela tem uma área básica entre 1.000 e 1.500 metros quadrados e 24 metros de altura. Isso é exatamente a dimensão de uma caixa de sapato, que é a estrutura fundamental para efeito da acústica. Aquela sala tem o formato, tem a geometria, a volumetria de salas de concerto clássicas da Europa, como a sala de Viena ou de Boston, nos Estados Unidos, que são chamadas salas de caixa de sapato. Em 1997, Mário Covas anunciou a construção da Sala São Paulo. Peça de Villa-Lobos, né? O Villa-Lobos retratou, foi buscar as nossas origens no interior através de uma música que chama Trenzinho Caipira. E tem muita lógica que você usa uma estação de trem para fazer uma sala de espetáculo. This new concert room is and will be very close to a fairly active railroad line, and we're working very hard to control and subdue the noise and vibration from the trains. Meetings, variety shows, broadcasts of all sorts, all of these will be possible in Julio Prestes. O engenheiro argentino Ricardo Rios encontrou na obra mais do que um trabalho desafiador. Descobriu seu amor pela maior cidade do país. O Mário Covas via muito na obra no final de semana. Comecei a ter amigos aqui, não? Minha filha começaram na escolinha, você sabe que você vira amigo dos pais. E nada, eu terminei amando São Paulo. Tijolo por tijolo, o cenário foi se transformando. Era preciso respeitar a arquitetura antiga, mas deixar do lado de fora o ruído dos trens. Um oceano de desafios. Você está construindo uma sala de concertos, que é um lugar que se pressupõe ter silêncio do lado de uma estrada de ferro, que transmite vibração pelo piso, que chega dentro do prédio, que você ouve o trem passar, ouvia o trem passar. Tem a estação de trem, a via férrea, como que a gente toma providências aqui na sala para que essa vibração não gere ruído. Eu acho que essa foi a preocupação zero. A sala tem um piso flutuante, que faz com que a emissão dessa baixa frequência que vem pelo piso, quando chega ali nesse piso, ela não passa para o espectador. Nós temos o piso isolado da linha férrea a partir de uma solução na qual o piso
foi bem apiloado, bem socado. Sobre ele foi executada uma laje de 20 centímetros de concreto. Esse piso inteiro foram colocados amortecedores de neoprene, a cada 90 centímetros tem um, mais um no meio, com uma chapa de compensado naval, sobre a qual foi executada uma nova laje de 20 centímetros de concreto. E em cima dessa última laje de concreto eu tenho 7,5 centímetros de piso flutuante de madeira, com o acabamento no assoalho de marfim que a gente tem lá. 1 ano e 9 meses de obras, 700 operários afinados trabalhando como uma orquestra. Lá estava seu Henrique, que saiu de Pernambuco para construir a Sala São Paulo. Concretamento, alvenaria e reboco. O senhor fez um pouquinho de tudo? Fiz de tudo. Um dos trunfos da sala de concertos saiu da cabeça dos arquitetos para estar sobre a cabeça dos espectadores. Um teto que se mexe, composto por dezenas de painéis com espaçamento estrategicamente definido. O deslizamento das placas altera o volume da sala, garante nuances, potência e reverberação diferentes para cada peça. É um forro que dança conforme a música. Na medida em que eu consigo subir e descer esse forro, eu mudo a forma como que você ouve na sala. Agora, tem um detalhe aí, que essa é a grande sacada na Sala São Paulo, que eu não estou movendo um forro inteiro subindo e descendo. Eu posso subir uma parte, não subir outra, fazer aberturas, de forma com que o som que é gerado embaixo sobe para a parte de cima, volta para a parte de baixo, e como que eu mudo essas placas, eu consigo mudar a sonoridade que se ouve na sala. E isso faz com que tenha em cima da plateia uma maquinaria toda que movimenta, que são os motores de movimentação dessas placas. Tem um requinte técnico muito grande. O desenho da sala é um desenho fantástico. A meu juízo, ela ficou acima das minhas expectativas. Tudo conspirou a favor. Ela está dentro do padrão das melhores salas do mundo, né? O alicerce da obra foi a perseverança. Como sempre na engenharia, o mais difícil fica oculto, não? Que é lidar com a natureza. Então nós nos encontramos com um prédio antigo, com soluções de engenharia da época, não antigos, seguramente seriam modernas na época, e onde a ideia era botar muito peso em cima dela, o forro móvel, o piso técnico, todas as coisas que o prédio não tinha, que seguramente a estrutura não estava desenhada para isso. Suportou-se tudo para criar uma sala de espetáculos com 1.000 metros quadrados, 22 camarotes, capacidade para um público de cerca de 1.500 pessoas. Estava tocando um pouco de Bach, Em homenagem à sala? Em homenagem à sala, que é uma música antiga, né, barroca, que precisa dessa reverberação justamente. Então toca mais um pouquinho? Posso tocar. O dia 21 de abril de 1999, aniversário do então governador Mário Covas, foi escolhido para homenagear as mãos que colocaram esse sonho de pé. O primeiro concerto aconteceu para uma plateia especial, os operários da obra. Eu tenho o privilégio e a honra de cumprimentar, em primeiro lugar, a todos os trabalhadores que construíram essa obra. Quando Covas assumiu, a situação do Estado era falimentar.
a ponto dele não ter dinheiro para pagar o salário dos funcionários no primeiro mês. Então o Covas fez um decreto estabelecendo que todas as obras do Estado seriam suspensas para que fossem uma a uma avaliadas e verificar se poderiam ou não ter continuidade. Bem, a primeira obra que o Covas autorizou a ser feita em São Paulo foi para preservar a nossa memória, que foi a construção do Arquivo do Estado. Primeira obra. Por aí se vê o interesse do Covas, a preocupação dos Covas com a nossa memória, com a nossa história. 25 anos atrás, o engenheiro argentino se emocionou com quase tudo pronto. Ver que algo que parecia muito longe, estamos hoje pisando ele, não? Até hoje, não consegue conter as lágrimas. Dá orgulho? Sim. Ver o que isso se tornou? Sim. Mas eu sempre repito, foi um time, não fui eu sozinho, não? E desculpa. Houve uma preocupação de colocar uma palavra que sintetizasse o objetivo. E a palavra foi excelência. Duas pessoas que eu diria excepcionais foram centrais nesse projeto. Marcos Mendonça era secretário da Cultura naquela ocasião. Sem ele, esse projeto absolutamente não existiria. E a outra figura foi o governador Mário Covas, político extraordinário e que se apaixonou pelo projeto também. Em 9 de julho de 1999, a Sala São Paulo foi inaugurada. Na mesma data em que foi tombada como patrimônio histórico. Essa sala de espetáculos foi extraordinária, realmente comparável das melhores do mundo, e uma orquestra de tirar o chapéu. Em casa, a USESP executou a Sinfonia número 2 de Gustav Mahler, Ressurreição. Abriram-se as portas da Sala São Paulo, uma grande obra para dar lugar a obras de arte. Abriu-se São Paulo para o melhor da música erudita. A casa da orquestra abriu as portas para quem nasceu em São Paulo e para quem chega de outros lugares, encantado pela música que ressoa aqui. No final da década de 90 e no início dos anos 2000, o centro da capital paulista passou por um intenso processo de revitalização. Prédios históricos foram reformados, como o Museu de Arte Sacra, a Pinacoteca, o antigo prédio do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, passou a ser um centro cultural e abrigou o Memorial da Resistência. Foram criados ainda a Escola de Música Tom Jobim
e o Museu da Língua Portuguesa, no prédio da Estação da Luz. A antiga Estação Júlio Prestes se tornou um novo polo de cultura. Na Estação das Artes, a montagem da peça Os Lusíadas, sob a direção de Ruth Escobar, foi sucesso de público durante quase um ano inteiro. Que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. A Ruth Escobar me procurou para fazer a peça Os Lusíadas. Quando ela entrou aqui, ela ficou fascinada. Falou, não, tem que ser aqui. Conseguimos transformar esse espaço num polo cultural. Ao lado dessa sala, por exemplo, num local chamado Concurso, que nos separa da estação de trem hoje, esse local nós usamos como um local para atividades cênicas. A construção, linda por dentro e por fora, ganhou outra vida. Prometeram realizar essa Sala São Paulo, obra assim que deu nobreza aqui para o bairro, né? Depois a Pinacoteca, Projeto Guri, Rua General Osório, que é do Chorinho, que a gente fechava de sábado, que era do samba, vinha o pessoal, tinha as tendas. E era uma circulação de gente maravilhosa, linda, tudo. E hoje, infelizmente, a gente está numa decadência, meio abandonado. Tudo isso enseja grandes investimentos, uma vontade política enorme de tratar da questão pública em primeiro lugar. Enquanto a gente não entender, nossos governantes não entenderem isso, que eles estão lá para tratar da questão pública, nada vai dar certo. Estamos no centro, no coração de São Paulo. Aqui começou São Paulo aqui. Rodoviária, Estação da Luz, metrô. Gente, e não é para a gente estar nessa situação. À espera da revitalização completa do centro, a torre da antiga Estação Júlio Prestes resiste, erguendo aos céus o símbolo do Estado. Com casa própria, endereço reconhecido, foi criada a Fundação OSESP em 2005. Além da orquestra mundialmente aplaudida, a OSESP tornou-se também uma organização sem fins lucrativos, comprometida com a formação de novas gerações de músicos e com a educação cultural de crianças, jovens e adultos. A Casa da Orquestra abriu as portas para quem nasceu em São Paulo e para quem chega de outros lugares, encantado pela música que ressoa aqui. Fundada em 1954 pelo maestro Souza Lima, a Orquestra Sinfônica de São Paulo ganhou novo fôlego após ter um teto para chamar de seu. Eu era o presidente da associação quando do projeto de reestruturação. Todos teriam que passar por uma nova seleção, teria que ter uma casa, a casa de ensaios e concertos, que ainda não sonhava com a Sala São Paulo, né? Projeto bastante ambicioso, muitos eram céticos à época, e transformou a orquestra numa orquestra de padrão internacional. Grandes maestros estiveram à frente da orquestra, como Eleazar de Carvalho, o maestro John Nashlin dirigiu a OSESP durante 12 anos e foi um dos grandes incentivadores da luta por uma sede da orquestra. Uma orquestra precisa de uma sala para ensaiar, para criar o seu som, para se desenvolver como um conjunto sinfônico, para se ouvir, para se gostar. É como você dá uma casa nova para uma pessoa, ou um hospital novo para um cirurgião, ou um estádio novo para um time de futebol.
maestro titular da Orquestra Municipal de São Paulo, Roberto Minczuk, foi diretor artístico da USESP e lutou pela melhoria da orquestra e das condições de trabalho de seus músicos. Ela não tinha um lugar que poderia chamar de sua casa, com uma acústica apropriada para os seus ensaios. Nós dizíamos sempre que era como se um time de futebol não tivesse um estádio, um campo de futebol adequado para o seu treinamento. Eu até me lembro que quando a Filarmônica de Nova York esteve no Brasil com o Kurt Masur, que era o meu mentor, meu professor, aquele que foi a maior influência musical na minha vida, e ele ficou encantado com aquele lugar. Fico feliz de ter tido esse privilégio, desse vínculo com a Sala São Paulo e com a USESP. De 2009 a 2012, o francês Jean Pascal Tortelier foi o regente titular da USESP. Depois, quem assumiu a orquestra até 2019 foi a maestrina americana Mary Alsop. E desde 2020 voltou a ser regida por outro maestro francês, Thierry Fischer. A orquestra viajou o mundo lotando salas de concerto por onde passou. E em sua casa, o maestro Júlio Medalha comemorou seus 80 anos regendo a orquestra Prelúdio, num show histórico ao lado de Caetano Veloso. Viva Palhoça, viva Bossa, viva Palhoça. Bom, a Sala São Paulo é uma dívida que a cidade de São Paulo tinha com a música de concerto, né? A Sala São Paulo não é só uma sala de concerto, né? É um ponto de encontro de ideias, de cultura, de música, de tudo. Só tem grandes qualidades e São Paulo está muito grata à construção dessa sala, que é um patrimônio e um exemplo para outras cidades do país. A música erudita é a protagonista. Mas o jazz o samba, Desesperar já mais, o duplo, o baixo, os de cima caem. Feliz aniversário, o rock, feliz aniversário, feliz aniversário, eu desço na cidade. If you get to hear me now. E até a música eletrônica já dividiram o palco, no mesmo ritmo de uma orquestra inteira. Palco que também celebrou os 50 anos da televisão brasileira. Faz 50 anos. E parece outro dia, nem bem começou. E a televisão já tem uma longa e bonita história para contar. Bem-vindos todos para as bodas de ouro da televisão do Brasil. Os 40 anos da Rádio Cultura,
Senhoras e senhores, boas-vindas a esta festa de 40º aniversário da Rádio Cultura FM. Sejam bem-vindos. E a história do Teatro Nacional. Terceira esposa. Ânsia de viver. A rainha da música caipira, Inesita Barroso, ganhou em 2005 uma noite de homenagens. Ela completava 80 anos e o programa Viola Minha Viola, 25 anos no ar pela TV Cultura. A Sala São Paulo também marcou a volta do maestro João Carlos Martins como pianista, depois de 8 anos de recuperação de lesões e paralisia nas mãos. Evidentemente que eu não recuperei a digitação, mas é uma emoção de estar tocando na minha cidade, de mostrar que eu jamais abandonei o meu velho companheiro, o que é o piano, e mostrar que eu gosto de ver uma América Latina unida. O maestro regeu o concerto em homenagem à memória de Vladimir Herzog, 40 anos após o assassinato do jornalista pela ditadura militar. A representatividade da Sala São Paulo realmente é uma sala, juntamente com o Teatro Colón em Buenos Aires, sem dúvida alguma, as duas salas mais importantes de concertos da América do Sul. A sonoridade perfeita deu fama à Sala São Paulo. Mas ela precisava também ser perfeita socialmente. Aqui, a Academia de Música da USESP qualifica jovens artistas para atuarem em orquestras. O projeto Guri se apresenta no palco, transformando vidas. Bem dizer, é chique demais, a gente nunca teve uma oportunidade dessa, né? Porque muitos profissionais não conseguem tocar nesse teatro, que é um dos melhores da América Latina. Assim, para nós é um privilégio, porque nós somos iniciantes, estamos tendo essa oportunidade. A música para criança e a música orquestral, ela tem um poder, mas muito forte, de moldar essa criança, esse jovem, né? de oferecer valores extremamente positivos na sua formação. São valores que você vai incorporando, e esse era um projeto que a gente desenvolvia em São Paulo com algumas orquestras montadas de criança, Projeto Guri. Eu estou no Projeto Guri desde o começo, né? Abracei essa ideia e acreditei nisso. Eu acho que isso é um projeto lindo que tem que ser imitado, tem que ser copiado por todos os estados no Brasil. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer para botar uma luz nesse horizonte tão escuro dessa garotada, né? Será que a vida acaba encontrando um jeito da gente ser feliz? Quando ser cuidar desse país? Quando ser cuidar desse Para quem toca, é inigualável. E conhecemos as melhores salas da Europa e dos Estados Unidos. Tem salas ótimas, mas essa aqui, ela é incrível. É uma grande sala
E eu diria isso assim, esse é o nosso espaço físico, né? É o corpo, e a USESP é a alma. Qual é a razão do sucesso da Sala São Paulo? Que ela é um local que todo mundo se sente dono. Quem quiser pode vir aqui. É livre, o acesso não é do poder público, do Estado, da prefeitura, nada. É do povo, é da população. Cada um que vem aqui se sente orgulhoso de estar nesse local, sente orgulho, satisfação. Porque ele pode entrar aqui, o acesso é livre, tem dias de concertos gratuitos, enfim, para todos os públicos. Isso é que nos enche de satisfação. A Sala São Paulo é muito maior do que seu teto e suas paredes. Lá, novos talentos foram revelados e muitos sonhos se tornaram realidade. Stefan, nota 10. Stefan Jacek é o vencedor do Prelúdio 2017. Olha, eu não tenho palavras para agradecer, eu estou imensamente grato, estou emocionado. Stefan, vencedor do Prelúdio 2017, acabou se tornando o músico mais jovem do mundo a entrar para o Conservatório Tchaikovsky, em Moscou. Eu fiz muito já palestras sobre música, já expliquei muito para crianças, por exemplo, de escolas públicas que nunca tinham tido conhecimento, né, de arte. Tinha que ver, assim, as crianças com o olho cheio de lágrima, ouvindo músicas de Chopin, Bach, Beethoven, coisa que a gente nunca imagina que isso possa acontecer. O grande patrimônio, né, de um país não é a população, não é o dinheiro. O nosso patrimônio real é a nossa cultura, são os nossos artistas, são os nossos compositores, as pessoas que realmente movimentam, né, a parte cultural do nosso país. Nos seus 25 anos, a Casa da OSESP, na Estação Júlio Prestes, é o principal endereço da música no país e na América Latina. Hoje, a Sala São Paulo é reconhecida como uma das 10 melhores salas de concertos do mundo. Permite que os acordes transcendam. Viajem por longos e harmônicos caminhos. Como se estivessem sobre os trilhos do trem da cultura.